Olá, turma, nós vamos começar mais uma aula e essa aula é sobre o renascimento que ocorre dentro do mundo moderno. O mundo moderno que é esse mundo de transição, de transformação de conhecimento, novas descobertas, a transição aí do feudalismo para o capitalismo de produção. É um momento onde veremos diversos fenômenos, o processo aí de centralização para o poder nas mãos do rei absolutista, né? Nós vamos ter aí o absolutismo, o mercantilismo econômico também nesse período, que é a intervenção econômica do rei aí, um período onde a gente estuda a questão das grandes navegações, a exploração de novos mundos, novas terras para se colonizar, né, pelas potências europeias, o extermínio de vários povos no continente americano, no continente africano e apesar de ser um momento de avanço, é também aí um, um momento de retrocesso no que se refere à humanidade, tá certo? Então, nós vamos começar a nossa aula. Como eu já falei anteriormente a vocês, nós vamos estudar a chamada Idade Moderna, mas o que seria moderno? O que é moderno para vocês? Tá? Então, o termo moderno a gente utiliza bastante quando a gente vai falar em algo da nossa época, né? Do nosso período, do que é contemporâneo para a gente, do que a gente está vivendo, algo avançado. Isso seria moderno para a gente. Então, se a gente estava estudando o período do feudalismo, no período do feudalismo também não teve novas descobertas, também não teve a questão da evolução tecnológica agrícola, aquilo não foi moderno para eles? Sim, foi moderno para eles. Mas a gente vive aí, né, uma análise histórica, a gente lidar com acordos e convenções temporais construída pela percepção da história do ponto de vista europeu, né? E é a partir daí que a gente estuda desde a teoria acadêmica do século XIX. Então, diante dessa percepção, diante dessa linha do tempo, né, foi posta como idade moderna a idade que perpassou aí pós feudalismo, certo? Então, esse ano aí da queda de Constantinopla para o Império Turco até 1789 mais ou menos é o ano que a gente vai ver a questão da Revolução Francesa, é o ano que vai marcar essa idade moderna. Então a gente vai ter uma visão eurocêntrica, né? Apesar de que existe aí um rigor metodológico, acaba se relativizando a importância dos diferentes valores culturais e processos históricos que é construído aí pelas diversas sociedades distribuídas nos diferentes continentes do planeta. Então, a gente vai estudar, a gente estuda porque é onde se iniciou tudo, as transformações do mundo que afetaram a gente, principalmente a gente aqui no Brasil, porque é nas grandes navegações, nesse período da Idade Moderna que a gente vai estudar, que a nossa Terra, ela aparece na história, né, na história geral. Então, a gente não tem uma história nesse momento aí, uma história vista de baixo ainda, mas cabe a nós fazermos as relações, né, é, dessa história com a nossa história. Quando eu falo de história vista de baixo, eu estou falando de uma percepção ou de uma visão da história, por exemplo, vista por um indígena. Qual é a escrita da história que a gente tem no momento da colonização a partir de um indígena? Não, a gente tem a partir do colonizador, entendeu? Então cabe a gente, que nós somos não a classe dominante, né? Eu não me considero classe dominante, eu me considero aí a classe dominada nesse jogo, né? Diante aí dessa questão no período da colonização. Então cabe a gente problematizar, né, qual seria o lugar das pessoas, né, supostamente como estariam as pessoas nesse momento aí das suas histórias, né? Então, quando a gente determina aí a história da sociedade europeia como foco norteador de todas as análises sobre a sociedade humana, naturalmente, claro que a gente compromete a neutralidade e a imparcialidade necessária para essa construção, para essa escrita história, né, que investiga aí toda a trajetória da humanidade. Mas a visão da Europa aí, da história em si, ela não consegue traduzir ou não consegue trazer para a gente por si só tanto as rupturas quanto as permanências dos valores construídos ou assimilados pelas diferentes culturas, né? Então, do ponto de vista temporal, a gente
não consegue mensurar os processos históricos, né, como se mensuram, por exemplo, os fenômenos físicos nas ciências exatas. Então, nas humanidades, a exemplo da história, é algo muito relativo quando a gente para enxergar sobre a história da humanidade. Então, vocês, turmas, eu estou falando no sentido de vocês pararem para visualizar como é que se deu o processo histórico de um conflito entre países, como é que se deu, imagine agora como é que se deu aí esses camponeses, a situação dos camponeses, né, diante de uma peste bubônica na Idade Média, diante de uma doença, de uma epidemia, onde não tinha saneamento básico e os proprietários de terra a qual eles dependiam estavam explorando eles. Então, tipo assim, qual é a visão da história que a gente tem desses camponeses? Qual é a parte que a gente tem da fala desses camponeses aí nesse período? Então, tipo, seria uma história vista de baixo que a gente ainda, nesse dado momento da Idade Média, a gente não tem. Mas a gente entende que a história europeia em si, ela não norteia toda a história da humanidade, né? Por isso que a gente vai quebrando protocolos aí e vai tendo novas visões a partir de novas investigações, né? Então, a história ela vai ser dividida aí entre Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, que é a atualidade. Então, desde a queda do Império Turco-Otomano aí, 1453, até a Revolução Francesa, é onde a gente mede, né, eurocentricamente falando, a Idade Moderna, tá? Então a gente vai refletir, né, o que teria estimulado aí essa classe burguesa a resgatar os valores da cultura clássica greco-romana, que é um momento que há um resgate da cultura clássica greco-romana, que é por isso que é chamado de renascimento cultural, em que as áreas do conhecimento humano, né, ela vai assim retornar, né? Então, quais as áreas do conhecimento humano, o movimento renascentista, ele vai se manifestar, em que áreas são, e do ponto de vista religioso nesse período, quais são os elementos que contribuíram aí para a quebra, para a ruptura da cristandade europeia. Então são vários assuntos que a gente vai aí problematizar e a gente vai ver em aulas particionadas para ficar melhor para vocês digerirem um conteúdo, tá? Mas até então eu vou me ater nesta aula na questão do renascimento, tá? Então, a organização do mundo moderno, ele vai estabelecer aí suas origens no contexto da transição da ordem feudal para a ordem capitalista de produção, como eu já falei a vocês antes. Então, numa cronologia aí, a gente compreende, né, que se estende do século XI, que foi o momento que começa esse renascimento do comércio, né, como, quando surge aí a burguesia, que é essa classe mercantil, né, até os séculos 17, 18 mais ou menos, quando vai haver aí as revoluções burguesas na Europa, que a gente está falando da Revolução Gloriosa, que as revoluções que acontecem na Inglaterra e a Revolução Francesa, respectivamente, né? Então, quando surge essa classe social burguesa, ao longo dessa transição aí, a gente vê várias transformações acontecer e que vai contribuir para o desenvolvimento das forças capitalistas de produção. Pega agora, que agora a gente vai falar bastante nesse termo, né? As forças capitalistas de produção. Estamos falando aí do capitalismo em si e que as forças capitalistas de produção, ela vai abranger aí, tá no plural, então ela vai abranger aí as várias classes, tá certo? Então, foi nesse período todo aí de transição da ordem capitalista que da transição para a ordem capitalista que se processou aí o movimento renascentista, que é um movimento onde a burguesia ela vai estar à frente, né? Onde vai se redescobrir e revalorizar aí a cultura da antiguidade clássica no campo das artes, da filosofia, das ciências e que vai direcionar aí um ideal humanista e naturalista. Então, o que eu quero que vocês façam a comparação, porque é importante para a gente entender esse período renascentista aí, é que na Idade Média, no período do feudalismo, que a gente chama assim, quem tinha o controle de tudo era a Igreja Católica. Quem tinha o controle cultural, como a gente viu lá, era a Igreja Católica. Então,
era um ideal teocentrista. Então, o que é o teocentrismo? Deus como centro de todas as coisas. Então, se justificava tudo a partir de Deus. Então, o divino era o ideal, tá certo? E o divino era o ideal, o sobrenatural era o que permeava aquele povo na Idade Média. Nessa chamada Idade Moderna aí, né, essa transição, porque não foi da noite para o dia, né, foi aí um processo que aconteceu, a gente vai ter aí uma visão mais humanista e uma visão naturalista. Então, apesar de promover a crítica a essa percepção teocêntrica, onde Deus era o centro antes, o homem do período renascentista, ele ele não vai em defesa de concepções ateístas, ou seja, ele não vai dizer que Deus não existe, né? Nesse novo momento renascentista, Deus não é negado, mas o que é valorizado é o homem no centro de todas as coisas. É por isso que a gente vai ter o conceito de antropocentrismo. Repitam comigo, antropocentrismo. Antro, homem, centrismo, centro. Então seria o homem no centro de todas as coisas. É um momento que vai haver uma valorização da ciência, em que o homem é capaz de produzir, entendeu? Então, tipo, antes tudo dependia de Deus e agora o homem é capaz de produzir, o homem é capaz de criar, o homem é capaz de pensar nesse momento. E a gente vai valorizar não só o homem, mas também as produções do homem. Entendeu? Do ser humano. Quando eu falo homem é porque a história é totalmente machista, né, gente? Então, a gente vai quebrando isso, tanto do homem quanto da mulher. Então, a sua crítica vai se canalizar aí para a igreja como uma instituição social e não propriamente dito a doutrina cristã. Então, a igreja ela vai ser criticada, sim, tá? Mas não a questão de Deus em si. Então, questionava-se a excessiva influência do teocentrismo medieval, né? Segundo a qual a fé suplantava a razão. Então, no período anterior, que era no período da Idade Média, a fé era totalmente a justificativa para tudo. Até para os acontecimentos, até para os fenômenos da natureza, tudo que existiam é permissão de Deus. Hoje a gente tem isso da Idade Média, né? A gente tem essa raiz aí, né? Poxa, aconteceu um acidente com fulano. Poxa, tudo na permissão de Deus. Essa frase aí, esse ditado, tudo isso foi originário aí desse período da Idade Média, onde o sobrenatural suplantava o natural e a fé suplantava a razão para o entendimento do universo, da natureza e das relações humanas. Trago um texto de Elias Amorim, né, que é um historiador, e acerca dos aspectos da Renascença, né, tá no módulo de vocês. E o texto diz assim: o conceito de renascimento vem da palavra italiana renascita, que acreditava-se que o período histórico anterior à Idade Média foi uma espessa noite gótica, né? É o que eu falei sobre eles pensarem que a Idade Medieval era a Idade das Trevas, tá? Um período desprovido de cultura na visão deles. Então parecia que durante séculos o homem vivera aí subjugado intelectualmente pela religião e que o conhecimento intelectual circulara basicamente nos mosteiros e nos ambientes da igreja. Então, para esses novos pensadores, a igreja ela mantinha o controle do conhecimento, né? Porque quem tem mais conhecimento tem poder, gente. Isso é notório, né? Quer conhecimento, quer poder, tenha conhecimento. Então, a igreja ela tinha o controle do poder naquele período. Então, os historiadores tradicionais aí passados enxergavam esse período chamado período renascentista como um período de libertação desse controle da igreja, tá? Então, esse tempo deveria ser superado e a verdadeira cultura resgatada na antiguidade alimentaria aí o novo espírito. As artes, os escritos clássicos, relidos e revistos à luz dos valores e modismo dos séculos 14 ao 16 se converteriam nas grandes fontes de saber. A estética renascentista propôs claramente o retorno a alguns valores clássicos, como a arte mimética, imitação da realidade, com o objetivo de buscar a perfeição, segundo Aristóteles, forjando a ideia de respeitar o modelo adotado e dentro dele a busca de superação, com auxílio da criatividade, a harmonia, a sobriedade, a contenção dos sentimentos. Então, a ideia era pegar todo o conhecimento que a igreja
privou a humanidade naquele período, né? Porque dentro dos mosteiros estavam os escritos gregos romanos aprisionados lá. E a ideia era pegar todo esse conhecimento, fazer uma nova leitura, inspirar o homem novamente, para que o homem tivesse, assim, a aplicação da sua criatividade e criasse novos conhecimentos. Mas a grande mudança do Renascimento foi a definição de um novo estado mental e filosófico que colocou o ser humano no centro de tudo, o antropocentrismo. Então, o homem no centro de tudo, que seria um antropocentrismo. Este aí, uma condição filosófica, um posicionamento abstrato que converteu o homem na medida que todas as coisas, em detrimento do teocentrismo medieval, que situava em Deus o centro de tudo, né? Então, o antropocentrismo ele vai permitir que se exercesse a liberdade de pensar sobre o próprio homem e seu meio. Com essa base aí, vai se expandir no Ocidente uma forma de cultura laica. O que é ser laico? Lembra que o Estado brasileiro é laico, né, gente? Laico é livre, você pode cultuar quem você quiser, não existe uma religião norteando as coisas. Você pode ser tanto religioso quanto não religioso. Você pode ser de religião A, B, C, D, E, F, e a que você quiser, ou não ser de religião nenhuma, tá? Então, com base nisso aí, é que no Ocidente, uma forma de cultura laica, ou seja, não religiosa, que valorizava o individualismo e a racionalidade passa a acontecer. Então, o indivíduo, ele passa a ser valorizado. O pensamento, a razão, a racionalidade, ela passa a ser valorizada nesse momento. Então, foram fogos, né? Um barulho de fogos e meu cachorro fica assustado. Hoje tá tocando bastante fogos, não sei porquê, né? Não sei porquê bulhufas, mas tá tocando fogos. Mas voltando à nossa aula, né? Um exemplo dessa ideia vai estar no estudo aí de proporção feito por Leonardo da Vinci, né? Para ilustrar aí uma cópia do Tratado de Arquitetura escrito por Vitrúvio, né? O chamado Homem Vitruviano. O que se vê é a imagem, olha aí na imagem, o que se vê é a imagem de um homem de pé, esboçado em movimento, com pernas e braços mostrados simultaneamente em duas posições diferentes. O personagem, primeiro, está parado, com os braços esticados em um ângulo de 90 graus, com o corpo e as pernas fechadas. Ao mesmo tempo, dá um salto e afasta mais as pernas e levanta mais os braços. Então, a extensão das pernas até a cabeça delimita aí o tamanho de um quadrado, símbolo do mundo material terrestre, né? Enquanto a movimentação dos braços traça um círculo, que é o símbolo da órbita celeste do universo. O desenho indica que o homem é a perfeita medida de todas as coisas. O homem de Vitrúvio, ou homem vitruviano, que é o nome que ficou conhecido aí o trabalho de Leonardo da Vinci, não só carrega uma releitura da cultura greco-romana, mas apresenta um novo olhar mais centrado em experimentação, observação, análise e teorização do universo, que já não é visto como algo estático e imutável, sustentado aí nos dogmas sob uma ótica científica. Então a gente vai ter aí, no período da Idade Média, os dogmas da Igreja Católica que sustentou aí por muito tempo o conhecimento sobre a formação do mundo, sobre a formação do homem, sobre as questões da natureza. E nesse momento, a investigação científica no período renascentista, já que estou falando da Idade Moderna agora, ela passa a investigar que o universo não é algo mais estático e imutável, ou seja, é algo que se movimenta, é algo fluido, é um conhecimento que pode ser problematizado e que pode mudar aí a partir do que se conhece. Esse foi o texto do historiador Elias Amorim, que eu problematizei com vocês aí para que vocês tivessem essa visão do historiador Elias Amorim. Então, continuando a aula em si, a gente destaca aí como fundamentos importantes desse movimento renascentista, né, apoiado na cultura clássica, a valorização da percepção hedonista. Professor, o que é o termo hedonista? O hedonismo é o termo ligado à valorização dos prazeres terrenos. Então, quais são os prazeres terrenos? Pensa aí no que é prazeres terrenos para me dizer. Pensou? Então, a gente está falando de quê? Sabe? Comer é prazeres terrenos? Com certeza, meu filho. Inclusive, estou com fome. O que é mais prazeres terrenos? Ouvir música, sexo, dança, tomar banho de mar, o que for que der prazer ao homem imediato, aos prazeres terrenos. Isso vai ser
ligado à teoria do hedonismo, tá certo? O hedonismo com H. Então, Epicuro, que é um filósofo grego do século IV a.C., ele vai orientar aí todos os seus alunos, né, na busca por boas leituras, boas amizades, celebrações como forma de enaltecer aí a vida terrena. Então, comparativamente, a percepção teocêntrica medieval, né, que vai exigir do indivíduo aí uma postura mais contrista, né, marcada por privações e sacrifícios, tipo, eu não posso isso porque minha religião não permite, eu não posso aquilo porque minha religião também não permite. Então, aos olhos da classe burguesa, o epicurismo despontava como uma alternativa às sublimações sugeridas pela igreja. Ou seja, o epicurismo aí, que é essa questão dessa teoria hedonista, né, dos prazeres terrenos, dos prazeres terrestres. Então, o que é que acontece? Existem coisas boas que podem ser cultivadas como boas amizades, né? Como boas celebrações, como boas leituras, para que você tenha uns prazeres terrenos sadios e que você não precise se privar diante daquilo que a religião quer que você faça. Eu estou explicando, pelo amor de Deus, nada a ver com agora, gente. Eu estou explicando aí esse início do período renascentista. Então, você pode ter os prazeres terrenos sem abrir mão de sua crença e religiosidade, né? Então, a burguesia europeia, através dessa redescoberta desses clássicos gregos, descobriu aí um novo entendimento para conduzir a sua existência, para não depender mais do que a igreja ia dizer. Falo a igreja porque até a Bíblia, nem todo mundo no período medieval tinha acesso, tá? Então, quem tinha acesso ao conhecimento era lá o clero, né? Os bispos, os padres, os frades, os paroquianos. Então, todos eles aí é que ditavam as regras, diziam o que estava escrito na Bíblia. Inclusive o filme, para entender lá o período medieval, é O Nome da Rosa, né? Que eu deixei como sugestão da aula do período medieval. O Nome da Rosa é um filme bastante forte que mostra aí que as páginas dos livros eram até envenenadas para quando as pessoas passassem a página, tinha o costume de botar o dedo na ponta da língua para umedecer o dedo e conseguir passar a página, né? E aí a pessoa morresse, já que a pessoa estava lendo aquele livro proibido. E os livros proibidos eram esses clássicos aí da Grécia e de Roma, tá certo? Então, paralelamente a isso, a burguesia ela valorizava a capacidade que o indivíduo tinha de empreender, né? Independente de que ordem social ele fosse, independente de onde ele nascesse, ele era capaz de superar, de comandar e realizar feitos heróicos. Então a gente tem aí a valorização do indivíduo em si, né? Do homem como um agente empreendedor. Isso, gente, é algo para agora, sabe? Para agora, para você aplicar, que hoje também você é capaz de empreender. Então era a forma mais apropriada da classe burguesa em questionar aí todo o modelo de sociedade estamental que tinha na Europa medieval. Lembra a sociedade antes como era? Servos, tá? Nobreza e clero. Você nascia servo, você morria servo. Você nascia nobre, morria nobre. E nascia no clero, morria no clero. Então, o que é que acontece? Não tinha mobilidade social, né? Não tinha essa questão da ascensão. Claro que quem fazia parte do clero vai ser a nobreza que era destinada, as pessoas da família que era destinada à vocação religiosa. Mas você não tinha uma ascensão social. E, em outras palavras dizendo, os camponeses não tinham nenhuma possibilidade de ascender, de se tornar nobre aí. Então, o que é que acontece? Em todo esse período, a posição social dos respectivos componentes vai ser definido pela origem do nascimento. Eu estou falando da Idade Média, tá? E não pelos seus valores ou pelos seus talentos pessoais. É por isso que na Idade Moderna isso tende a mudar, porque eles procuraram proporcionar um entendimento racional do universo. O homem renascentista ele vai buscar, né, valorizar a harmonia entre a fé e a razão, ou seja, haver um equilíbrio. Então o homem vai pregar a razão ao invés de pregar a fé, mas ele não vai negar a fé. Ele quer que haja um equilíbrio, a relação aí entre o sagrado e o profano, o divino e o humano. Apesar do movimento renascentista, né, se estabelecer aí nos limites existentes entre o século XIV e o século XVI, ou seja, dentro aí da Idade Moderna, a gente ressalta que o resgate dessa cultura clássica vai retomar raízes ainda na Alta Idade Média, tá? Então, quando no século IX aí Carlos Magno, que era o imperador dos francos,
né, que era um reino germânico, aí uma monarquia germânica, ele vai estabelecer um considerável progresso no campo das artes, né, multiplicação de escolas, tradução de importantes obras greco-romanas. Então, eu trago isso para vocês para mostrar que não foi um período de trevas como a história tradicional ela traz. Então, a gente está problematizando aqui que ao longo da Baixa Idade Média, a sociedade europeia ela vai testemunhar aí várias transformações e a busca da percepção racionalista desse universo. No século XI vai ter aí corporações de mestres e alunos que vai ser responsáveis por surgimento de universidades dentro da Europa, né? A tradução da álgebra hindu, né? Dos hindus aí, da geometria de Euclides no século XII também vai trazer a questão da arquitetura gótica. Eu estou recapitulando para que vocês vejam que existia uma produção de conhecimento dentro da Idade Média, né? Então vai se destacar também os estudos da alquimia, lembra para o encontro da pedra filosofal? A gente também tinha aí, por meio da escolástica, que é o teólogo Tomás de Aquinos, que vai propor aí a conciliação entre a fé e os pressupostos racionalistas, isso é dentro da filosofia medieval, tá? Porque o monge franciscano Roger Bacon, ele vai postular aí a defesa da observação e da experimentação como meios únicos de se chegar à verdade. É uma teoria que se ocorreu dentro da Idade Média. Então, a Idade Média, ela não anula o conhecimento, não anula a cultura, não anula nada disso. Só que no período renascentista vai haver um resgate mais acentuado, né, da cultura da antiguidade clássica, tá? Eu trago um texto que também tem no módulo de vocês, eu falo sempre para vocês acompanharem, da historiadora Laura de Melo Souza. Gente, Laura de Melo Souza é uma historiadora que eu gostei bastante de ler os escritos dela na época da minha graduação, né? E ela escreve aí sobre essa conjuntura do século XVI na Europa. Ela diz: o brilhante século XVI viu o surgimento do antigo sistema colonial, das reformas religiosas, de estados modernos já francamente consolidados, de uma produção artística e intelectual impressionante, mas viu também o estabelecimento das inquisições ibéricas, espanhola, na verdade, datando do final do século anterior, 1478, o horror das guerras de religião, o incremento da história inacreditável que foi a caça às bruxas. Então, Laura de Melo Souza escreve sobre essa questão das caças às bruxas que houve aí nesse final da Idade Média, tá? Então, na verdade, ciência e razão eram apenas uma face de realidade bem mais complexa. Enquanto as elites redescobriram Aristóteles ou discutiam Platão na Academia Florentina de Lourenço de Médicis, a quase totalidade da população europeia continuavam analfabeta. Praticamente alheia à matematização do tempo, tinha seu trabalho regido aí pelos galos que cantavam ou pelo sino das igrejas, né? A vida cotidiana era pautada aí pelos ritmos naturais, os chamados ritmos sazonais, tá? A grande crise do século XIV trouxe consigo a fome, a peste, legiões de marginalizados que a economia feudal não mais conseguia abrigar e que vagava pelas estradas europeias sem rumo e sem dono. Os Masterless Men, de que fala o historiador inglês Christopher Hill, que também eu li sobre ele, né, os escritos dele, trouxeram também um sentimento generalizado de medo, de pânico ante um fim iminente e muito próprio aos períodos de crise. Uma das tentativas de resposta ao medo e ao sentimento de instabilidade foi a exacerbação da religiosidade popular. Isso é um escrito do livro A Feitiçaria na Idade Moderna, que é um escrito de Laura Melo Souza. Quem puder ler ou quem puder pesquisar e quem se interessar, pesquise, porque é bastante interessante. Ela narra aí as caças bruxas que vai haver no período da Idade Moderna. Vai ter a Inquisição também no período da Idade Moderna, que vai ser montado. Então, tipo assim, a igreja tinha o controle, havia aquela religiosidade lá na Idade Média, só que na Idade Moderna a gente vai ter aí novas concepções dentro da religiosidade cristã, né? A cisão da cristandade. Quando eu falo cisão da cristandade, é um assunto que a gente vai estudar por agora, que é a reforma protestante, a ruptura da igreja católica, da igreja protestante
contra a Igreja Católica e a reforma e a contra-reforma nesse período, é quando a Igreja Católica ela faz a contra-reforma para poder se manter e se estabelecer nesse período da Idade Moderna, e é quando ela vai fazer aí as caças bruxas através do Tribunal do Santo Ofício, né, que é a Inquisição. O Tribunal do Santo Ofício foi algo criado para, é, é, para investigar os hereges, e aí a gente vai ver mais à frente em outro conteúdo, tá? Continuando a aula, o movimento renascentista ele vai expressar aí as transformações políticas, econômicas, sociais, vivenciadas nessa transição, né? E nessa reinterpretação da atividade clássica, os interesses e necessidades de afirmação dos valores e princípios da classe da burguesia vão fazer aí da burguesia a principal patrocinadora do movimento renascentista no seu melhor momento. Então, quem vai patrocinar aí porque quer ser bem visto, porque quer ser bem colocado aí, vai ser a classe da burguesia. Ela vai patrocinar todas as artes renascentistas, toda a investigação, toda a questão desse conhecimento renascentista na Idade Moderna. Considerado um dos berços naturais da cultura clássica greco-romana, o território italiano, né, além de preservar um significativo acervo de obras desse período, encontrava-se economicamente privilegiado em razão do enriquecimento de suas cidades, né? Eu falei a vocês que lá no período do Renascimento Urbano a gente vai ter as cidades de Gênova e Veneza, né? Como cidades bastante abastadas economicamente falando, muito boas no sentido do controle econômico comercial das especiarias do Oriente aí. Então a gente vai ter aí essa burguesia, né, principalmente na Itália, financiando essas obras renascentistas. Eu quero lembrar, para eu não esquecer, de falar, né, dos Tartarugas Ninjas, que representam, tem o nome da representação de artistas famosos do período renascentista, que é Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, né? E esqueci o outro aqui, mas daqui a pouco eu lembro e falo a vocês, tá certo? Então, a Itália nesse período ela vai ser o berço, né? Porque vai estar economicamente privilegiada por causa das cidades enriquecidas, né? E mantinha aí um monopólio lucrativo de todo o comércio de especiarias, fortalecendo aí as aspirações e a influência da classe burguesa em toda essa região, tá? Então, um movimento no território italiano vai se consolidar com a atuação do chamado mecenato, que mecenato é uma prática que vai acabar expandindo por toda a Europa. O mecenato vai ser o apoio financeiro, né, de patrocínio aí por parte dessa burguesia aos reis, aos príncipes, a Igreja Católica também vai patrocinar a todos os trabalhos realizados por cientistas, artistas, escritores, né? Várias obras aí, Michelangelo, Leonardo da Vinci vai fazer por encomenda de reis, por encomenda da Igreja Católica, e a Igreja Católica também vai ser uma das principais mecenas nesse período aí, uma das principais patrocinadoras, certo? Da arte renascentista. Então, a arte renascentista ela dispunha de princípios e de recursos científicos, né? Como o estudo da geometria, da perspectiva, da simetria, da anatomia. Então, o artista ele adotava em seu trabalho traços pautados na proporção, no equilíbrio, para possibilitar a produção do belo, do que é bonito. Então, lá na Grécia, a gente tinha o conceito de belo, lá na Idade Antiga, na Antiguidade, né? O conceito de belo, o que era belo era aquilo que era perfeito, simetricamente falando, né? Imagine agora aí o corpo de um homem musculoso, aí tem um tanquinho, aqueles lombinhos, pronto. Imaginou? Então, toda essa representação na arte que era aproximada ao real, para você ver que tinha as estátuas dos atletas, né, dos esportistas lá na Grécia, que era retratado com fidelidade, né, era fielmente cada centímetro do corpo da pessoa era representado ali naquela estátua. Então, aquela estátua vai ser o belo porque era a retratação da perfeição. Então, no período renascentista, teve essa procura
por procurar trazer o real, o natural. Então, por esse motivo, a gente teve aí Leonardo da Vinci, por exemplo, estudando anatomia humana, investigação do interior dos corpos humanos, tudo isso para conseguir que a arte dele tivesse um mais trouxesse a realidade de forma mais possível, né? A partir de todo o conhecimento que ele conseguia absorver com a questão da anatomia. Os principais temas da arte renascentista vai girar em torno da natureza, da expressão humana, vai focar principalmente, né, nas cenas bíblicas e do paganismo greco-romano. Então eles fazem essa releitura aí das temáticas bíblicas, mas de uma forma que valorizasse aí a humanidade, tá? Valorizasse o homem. Eu trago para vocês a imagem na tela aí de Sandro Botticelli, que é o Nascimento de Vênus, né? Então ele retrata, revela aí uma cena do paganismo grego, né? Nesse período. Então, apesar de ser extremamente influenciado, né, e guiado aí pela cultura da antiguidade clássica, vai ser marcado sim pela concepção religiosa pagã e mitológica. Então, boa parte dos artistas era aí patrocinados pela igreja. Então, por isso que as artes elas giravam também em torno de temas religiosos. Retratar aí o divino, o sagrado, só que através de uma forma humanista, delicada, bela e harmoniosa, né? Não era interpretado como ameaça ou desrespeito, não. Mas era algo que a igreja, eu creio que descortinou, né? Porque no período medieval, a arte era uma arte mais simplória, era uma arte mais pautada em gravuras, né? E agora não, a gente tem aí pinturas mais humanísticas, né? Realistas. A gente tem esculturas de La Pietà e a Davi de Michelangelo, né? Os afrescos da Capela da Sistina também. Então, todas essas obras aí trazem essa releitura aí no período renascentista. A produção literária vai exaltar a capacidade empreendedora do indivíduo, né? Valorizar aí o processo de constituição das monarquias nacionais, que é o que a gente vai estudar também agora, daqui umas 2 aulas. Então, vai se basear aí, vai se ancorar, né, no processo de desenvolvimento das forças capitalistas naquele momento. A literatura renascentista ela vai ser marcada pela crítica e sátira dos valores da sociedade feudal, né? Vai criticar aí os valores da igreja, né? Se destaca a obra de Miguel Cervantes, Dom Quixote. No campo científico, a gente vai ter o método científico como a estratégia voltada para a concepção racional aí do funcionamento de todo o universo. Cientista do Renascimento vai superar, através do procedimento da observação e da experimentação e da formulação de hipóteses, os parâmetros ditados antes pelo simbolismo medieval, né, subordinando aí o mundo real às leis da física. E nesse contexto, a percepção geocêntrica, geo é terra, tá certo? A percepção geocêntrica, elaborada aí na antiguidade por Ptolomeu, é defendida milenarmente pela igreja medieval e ela vai ser confrontada pela questão da heliocentria, que é uma teoria, o heliocentrismo é uma teoria defendida por Nicolau Copérnico, Giordano Bruno e depois por Galileu Galilei. Galileu ele vai descobrir aí o satélite de Júpiter, vai comprovar cientificamente a inconsistência da tese geocêntrica do universo. Então, são vários cientistas que surgem aí nesse período, vários pensadores que vai trazer novos conhecimentos, né, através da ciência, e tudo isso vai ser permitido nesse período do Renascimento, porque o que eles queriam, na verdade, eram novas teorias que buscassem desconstruir o que a igreja construiu durante muito tempo, tá? Então, a igreja católica, ela vai ser criticada nesse sentido, né? Em toda a simbologia que ela trouxe aí através dos seus dogmas. A gente vai ficar por aqui, tá? A gente vai ficar até aí. E a gente vai ver mais sobre essa questão da igreja no período da Idade Moderna com a aula da Reforma Protestante.